Para que a gente possa associar os videogames com a filosofia, primeiro precisamos entender alguns conceitos filosóficos que mostrem os pensamentos por trás do desenvolvimento deles, e que os sentimentos e eles transmitem para o jogador, além de como os videogames podem influenciar na alienação do ser humano. Primeiramente, precisamos entender como os jogos conseguem transmitir diferentes emoções para os consumidores desse tipo de entretenimento. Esse fenômeno é denominado cartaz. Basicamente, a catarse nada mais é do que o termo filosófico que significa limpeza ou purificação pessoal. Para Aristóteles, o teatro tinha para o ser humano a capacidade de libertação, pois quando via as paixões representadas, conseguia se libertar delas. Essa purificação tinha o nome de catarse, que era provocada no público durante e após a representação de uma tragédia grega. A catarse era o estado de purificação da alma experimentada pela plateia através das diversas emoções transmitidas no drama. Esse mesmo fenômeno pode ser observado nos videogames, uma vez que propostas são justamente transmitir diferentes emoções através de suas narrativas, artes, visuais, sonoras, mas principalmente os sentimentos de conquistas ao superarmos um desafio que os jogos propõem, para assim o jogador purificar sua alma. Para Platão, a psique da alma humana é uma relação tripartida entre a razão, a emoção e os sentimentos. Um ser humano só atingiria a harmonia psicológica e a felicidade através de uma alma capaz de equilibrar esses três aspectos. A metáfora de Platão define a realidade tendo uma divisão entre as coisas sensíveis e o domínio das ideias. Para ele, a maioria da humanidade vive na condição de ignorância, sem objetos de conhecimento. O mundo das ideias, percebida pela razão, está acima do sensível, sendo apenas a sombra dele. O filósofo é aquele que, através de um processo dialético, se liberta, saindo da ignorância para a opinião e depois para o conhecimento. Sabendo então dos conceitos de alienação, como eles estão presentes no videogame? Ou melhor, os jogos realmente tornam os jogadores alienados? Bom, para que possamos achar essas respostas, precisamos ir mais a fundo na história dos videogames. Para isso, podemos dividir essa trajetória em três fases. Na primeira fase, podemos ver que os jogos atuavam em nossos pensamentos como uma forma de alienação, semelhante a qualquer outra cultura. Naquela época, os videogames eram apenas um entretenimento simples, feito para crianças, e por isso os jogos focavam em histórias de fácil entendimento, muitas das vezes servindo apenas de pano de fundo. Nessa fase, podemos dizer que os jogadores são alienados, pois ficam presos apenas a um objetivo unidimensional. Alguns jogos que mostram isso são Super Mario Bros., Double Dragon, Kirby's Adventure, Ninja Gaiden e entre muitos outros jogos onde os objetos é apenas ir da esquerda para a direita até que a missão seja completa. Logo, na segunda fase, o mercado de videogames teve que evoluir conforme o seu público-alvo ia amadurecendo. Logo, os jogos começaram a ter tramas mais profundas e que abordavam temas sérios e que instigavam o jogador a emergir na história, dando a ele reflexões sobre o mundo em que vive. Nessa fase, apesar de alienadas, as pessoas começam a questionar, saindo da ignorância e partindo para a opinião. Um bom jogo que representa essa fase é The Legend of Zelda Majora's Mask, considerando o jogo mais sombrio e melancólico dessa franquia, onde muitas pistas apontam que as problemáticas que encontramos em nossa jornada são representações diretas aos 5 estados de luto: negação,
raiva, barganha, depressão e aceitação. Logo, na terceira fase, vemos os avanços da internet e como as pessoas partem da ignorância para a opinião e conhecimento, já que agora nós temos acesso ao que está acontecendo ao nosso redor. Assim, podendo ver por trás das cortinas e sabendo quais ações estão afetando essa cultura. E assim foi se adquirindo o poder de protestar, influenciar e opinar. Ao mesmo tempo, os jogos abordavam cada vez mais questionamentos sobre a vida, replicando diversas filosofias que fazem com que os jogadores tenham o domínio do mundo das ideias, como por exemplo Undertale, o jogo RPG onde o jogador é apresentado a um mundo onde os humanos vivem na superfície, enquanto os monstros foram exilados para o subsolo. Após o protagonista cair acidentalmente nesse mundo, cabe ao jogador conseguir sair de lá. O jogo teve como grande diferencial o fato de o jogador poder escolher se irá simplesmente matar todos os inimigos, entre aspas, e em seu caminho, ou ser mais pacifistas, olhando a história pela perspectiva dos monstros e, consequentemente, poupando suas vidas. Após revermos a trajetória dos jogos e os principais conceitos filosóficos que acompanharam, podemos ver como os videogames conseguem cada vez mais transmitir sentimentos complexos ao ser humano, de forma que ele consiga purificar sua alma e questionar sua própria existência, assim como o mundo em que vivemos. Com isso, podemos concluir que os jogos, assim como outras culturas, são essenciais para o desenvolvimento intelectual e espiritual do ser humano.